Bom dia a todos. Queria agradecer o convite da associação. Para mim é uma honra estar aqui. Na verdade, eu sou um pouco peixe aqui diferente, né? Vocês são especialistas na proteção e nós precisamos dessa proteção para os riscos que a gente faz de seguro, na verdade. Ouvi um pouquinho a palestra da FM aqui agora. Já conheci um pouco esses números, que você tem um risco protegido, a perda é infinitamente menor, 4, 5 vezes menor do que um risco não protegido. Me preocupou um pouquinho a palestra do Jonas, falando desses sprinklers, que na verdade são bonitinhos, mas não servem para nada, né? Então, complica um pouco para a gente que está garantindo o risco, ter esse tipo de proteção que na verdade não vai funcionar na hora que precisa. Então, para a gente o trabalho aqui da associação, de vocês, é essencial para que a gente tenha qualidade na proteção do risco, né? Bom, eu fiz uma agendinha para passar um pouquinho aqui, as pessoas não são do mercado de seguros, falar um pouquinho dos termos, né, que a gente, no mercado de seguro, fala uma linguagem diferente, que é o segurez. Traduzir isso é difícil para ele, né? Uma linguagem própria do mercado. Então, falar algumas coisinhas do mercado de seguros, trazer alguns números para mostrar que mercado é esse. Aí entrar no seguro que efetivamente está muito interessado na questão da proteção, que é o seguro patrimonial. Falar como é que é a precificação, né? Como é que você dá preço para esse produto seguro e em relação à proteção que ele tem. E aí falar um pouquinho da história, mostrar alguns sinistros e falar um pouco do que o mercado está fazendo hoje, a conclusão efetivamente do que está acontecendo. Só para situar um pouco, é muito básico isso aqui, mas a gente fala de risco, é uma palavra que tem muitas significações. Para a gente, e seguro, risco é fundamental, né? Então, a gente tem que situar o risco, um estado de risco puro, que é o risco de acontecer alguma coisa que gere perda econômica, né? Mensurado, tem todas aquelas definições. Mas a gente está preocupado com o risco de acontecer um evento que possa gerar perda para o nosso cliente. O gestor de risco é um cara que a gente lida com ele no dia a dia, pensando que em grande empresa, né? Ele que vai avaliar o que efetivamente ele vai fazer para tratar aquele risco. E uma das formas é transferir o risco, né? E transferir pode ser feito para um seguro, né? Existem outras formas de transferência, mas uma delas, usada por mundo, é o seguro. Então, o seguro se situa nessa situação. O segurado tem um risco e olhou, tratou e prefere transferir esse risco para uma seguradora, né? Para não ficar com risco, né? Aí, algumas definições que seguro, nesse tipo de ambiente de grandes empresas, não funciona sem o resseguro, e o resseguro com a retrocessão são termos talvez que a gente não tenha nem escutado falar aqui, né? Então, o segurado transfere para a seguradora, só que o segurado transfere para a seguradora, e a seguradora, muitas das vezes, né, especialmente em grandes empresas, a seguradora não suporta aquele valor todo, tem que transferir esse risco para um ressegurador, e esse ressegurador para outros resseguradores. Aí a gente fala da pulverização efetiva do risco, porque a perda vai ser suportada por vários, né? Porque nem todo mundo consegue suportar. Um exemplo mais fácil aqui é o mercado de seguro de aviação, né? Pensar numa perda, um avião, uma Malaysia Airlines, que sumiu aquele avião, a perda é uma perda muito grande. Uma seguradora só suportar aquela perda é muito difícil. Então é um mercado que exige o mundo todo participar dele, e é feito através do resseguro, retrocessão, enfim, esses são o processo de transferência de risco que acontece em cadeia, né? A gente aqui no Brasil compara um pouco com o jogo do bicho, né? Que é o jogo do bicho, o banqueiro do bicho, quando você vai no dia de São Jorge, todo mundo joga no cavalo. Então, o banqueiro recebe aquela aposta, ele passa para o outro, até ele poder suportar aquela aposta. Então, seguro e resseguro, mal comparado, é mais ou menos um pouco também.
Aí o fluxo da operação, só para mostrar um pouco, né? Um segurado ali, um segurado grande, né? Faz o seguro, pode ter tem um corretor de seguros que faz a intermediação, um trabalho de colocação desse seguro numa seguradora, e aí o segurado paga o prêmio, né? Prêmio aqui é um termo também que muitas pessoas confundem um pouco esse termo prêmio de premiação. Prêmio aqui é o preço do seguro, né? Quanto o segurado tem que pagar a seguradora para transferir o risco, né? O que o segurado recebe efetivamente é indenização. Mas você vê costumeiramente na imprensa, alguém falar que o segurado recebeu o prêmio. O segurado não recebe prêmio, recebe indenização pela perda que sofreu coberta pela pólice. E aí tem um processo de transferência, a seguradora transfere para o ressegurador, o IRB, por exemplo, a qual eu represento, é ressegurador no Brasil, foi monopolista por muito tempo, né? E o IRB também, qualquer ressegurador, também tem esse processo de retrocessão para também não ficar com a perda toda com ele, transferindo para os retrocessionários, outros seguradores e até uma seguradora. Alguns números do mercado para a gente poder mostrar esse mercado fatura, né? Eu trouxe aqui o número do mercado do mundo, só para a gente ter uma ideia, né? No mundo, aproximadamente em 2014, alguma coisa perto de 5 trilhões de dólares de prêmio, de receita do mercado de seguros. É um mercado parrudo, um mercado grande, né? De valores expressivos, né? O Brasil ali está no 12º lugar, em 2013. Ali tem uma divisão não vida e vida, porque é comum tratar isso, né? Porque o vida, muitas das vezes, fora do Brasil, o mais praticado, aquele risco de acumulação. Você vai guardando dinheiro para, na aposentadoria, resgatar, enfim e tal. E o vida trata um pouco separado, e o não vida é mais property casualty, que é o nosso negócio aqui para as empresas do risco patrimonial, que a gente vai falar um pouquinho mais. Trazendo aqui para o Brasil, esse gráfico mostra aí no Brasil, mas a gente tirou aqui o DPVAT, que é o seguro obrigatório de carro, e o VGBL, que é um produto de mais uma aplicação financeira do que seguro mesmo. Mostra o tamanho do mercado no Brasil, tem umas projeções que o nosso departamento de marketing já fez para esse mercado nos próximos 2 anos, 3 anos. Então, ver o crescimento desse mercado de seguros é um crescimento muito superior ao PIB no Brasil. No Brasil, este ano vai crescer perto de 0, alguma coisa. Outros anos crescer um pouco mais, mas o mercado de seguro vem num crescimento muito acima, né? Acima de 2 dígitos há algum tempo, e a expectativa é também acima de 10% esse crescimento, né? Então, um mercado que vem conseguindo crescer, apesar do crescimento menor no Brasil ainda. E o mercado de resseguros, que é o mercado do IRB, também sofre consequências da abertura, que foi em 2007, 2008, mas também vem crescendo. Teve ali um ano que foi um pouco ponto fora na curva, mas ele vem crescendo, a expectativa é que cresça a mais de 10% ao ano. Okay? E aí eu queria mostrar especificamente no Brasil o seguro de risco patrimonial, que é o que interessa aqui para a gente. Você tem ali na primeira, um é o mercado de seguros, o amarelinho é o mercado de resseguros, e a outra coroinha é o IRB, que é a empresa que eu trabalho. Vejam que o mercado de seguros faz um prêmio muito grande, a transferência do mercado de resseguros é pequena, relativamente pequena, né? Comparativamente, né? Então, as seguradoras procuram, no risco patrimonial, especialmente os riscos massificados, né? Residenciais, né? Pequenos riscos, eles procuram reter tudo, passam para o ressegurador mais os riscos de grandes empresas, corporativos, né? Que é aí que tem mais a nossa influência de procurar proteger mais para poder fazer o resseguro. E o IRB está mais ou menos entre 40% desse mercado hoje. Era 100%, porque era monopolista, mas agora estamos com 40%, que é um número bem razoável para o Brasil, né? Falando um pouquinho mais tecnicamente das coberturas, o que esse seguro garante para o segurado, né? O que ele procura indenizar o segurado? Primeiro, os danos materiais que o segurado sofrer em função dos riscos da sua operação lá, né? E também, atrelado a os lucros cessantes, né? Quando há um dano material, interrompe a atividade,
e a atividade parada gera perda do lucro, do negócio, para de gerar receita e para de gerar o retorno que o acionista quer. Entrando um pouco na precificação, aqui vamos falar um pouco da proteção. Como é que você precifica o seguro de propriedade, né? Qual o local? Onde é que ele está? Ele pode ter influência, por exemplo, de alagamento, né? Próximo ao rio e tal. A atividade desenvolvida é uma indústria, um depósito, um escritório, que influencia também no preço. Qual o tipo de construção? Uma construção de materiais incombustíveis, ou tem material combustível, isso também influencia, né? A perda vai ser maior ou menor. Que sistema de proteção ele tem efetivamente instalado e funcionando adequadamente, né? Tem lá um sistema de sprinkler, como mostrou aqui na FM, que a perda vai ser muito menor. Tem que ter um custo diferenciado desse cliente que tem uma proteção adequada desse tipo. A qualidade da gestão do risco trabalho a quente, né? Soldar lá umas peças. Isso é uma coisa fundamental. A empresa tem que ter um controle desse tipo de trabalho, senão vai gerar perda. Tem vários exemplos de sinistros que foram provocados por trabalho a quente executado de forma indevida, né? Aí, as recomendações aqui, quando as seguradoras, os seguradores novos locais do risco, fazem uma lista de recomendações para proteger mais o risco, para o risco estar adequado àquele tipo de atividade que está sendo desenvolvida ali. Então, atender essas recomendações, que às vezes requer investimento, por exemplo, colocar um sistema de sprinkler, que vai ter um investimento de 5, 10 milhões no local. Isso é uma coisa que, se ele fizer, é uma coisa que diferencia ele do outro cliente que não faz, né? Aí, a avaliação das perdas que estão expostas, aquele dano máximo provável, perda máxima possível, né? Aquela coisa que você faz para identificar quanto você pode perder naquele negócio, e a experiência que ele tem com aquele risco durante pelo menos 5 anos, né? Se já teve alguma perda, como é que foi aquela perda, o que ele fez para reduzir a perda ou não ter novamente aquele sinistro. Aqui um pouco o marco histórico. Eu trouxe esse marco histórico porque é muito importante para a gente aqui a abertura do mercado de resseguro, né? Primeiro, o IRB foi criado em 19 e era o órgão técnico do mercado. Mas imagina, lá naquela época, né? Era um regime totalmente diferente, né? Getúlio Vargas criou o IRB e tal. E a Lei Fundamental do Seguro hoje é o DPS 53/66, que até hoje está vigorando. Tem umas modificações, mas ele ainda está vigorando. Tem um projeto dele em Congresso, mas já tem 10 anos no Congresso, mas ainda não saiu, continua essa lei valendo para a lei de seguro como um todo, né? Em 97, o governo Fernando Henrique botou lá o IRB como uma das empresas para serem desestatizadas. Isso não aconteceu porque o PT entrou lá com uma adinha e não privatizou o IRB, continuou com o monopólio, né? Aí, em 2007, efetivamente, abriu o mercado de resseguros, onde começa a acontecer uma transformação bem grande no mercado, né? Tem a questão também da solvência, que saiu uma resolução para implantar a solvência, que mexe com o mercado de seguros, mas até hoje não foi implantada, tem alguma dificuldade para capital, que as empresas têm que se adequar, e também não aconteceu. Mas eu queria atrelar esse novo marco histórico. Desde o início lá, desde o BNSPC, que é o Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, né? Uma coisa bem mandatória, passando um pouquinho pela TSB, a Tarifa de Seguro Incêndio do Brasil. O Brasil tinha uma tarifa, assim, efetiva, você tinha que cumprir aquela regra ali dura. Até hoje, muitas pessoas ligam para o IRB querendo cópia desse material. É um negócio de 53, tem 61 anos, né? E já está bastante defasado, né? Mudaram muitas coisas e tal. E em relação à proteção, essa portaria 21, ela que trazia as regras lá do como é que o segurado tinha que fazer para se proteger e ter descontos no seguro em função dessa proteção. Foi mudada pela circular 19, depois da circular 006, né? Essa 006, até hoje, muita gente aplica. Esse passo 006 é que dava as regras lá de como o segurado tinha que fazer para ter o desconto pela proteção, né? Não bastava ele colocar lá os títulos, tinha que ter o projeto. Aí tinha uma comissão técnica que analisava o projeto, ia no local,
verificava todo o projeto, se atendia efetivamente, cobria todos os locais que estava a cobrir. Enfim, tinha um monte de imposições, e se o segurado não cumprisse, ele não tinha o desconto de sprinkler. Esse desconto, na época, era de até 60%. Imagina, numa época em que os prêmios eram bem grandes, né, que o prêmio seguro era bem caro, né, comparativamente, você tem um desconto de 60%. Então, havia um incentivo grande para a instalação de sprinkler numa indústria, num depósito, enfim, do cliente, de modo geral. Então, mas tinha que cumprir uma regra e não era fácil, as comissões eram muito rigorosas. Além disso, o segurado era obrigado, periodicamente, a mandar, trimestralmente, efetivamente, um relatório que uma empresa especializada fazia lá os testes e verificava se o sistema estava adequado, funcionando devidamente. Tudo bem, um ambiente ainda muito assim positivo, o mercado de seguros era regulado, o IRB tinha a função de fazer isso, né? Como monopolista, impunha as regras, essas regras tinham que ser seguidas, né? Aí, em 2006, a SUSEP revogou todas as regras que existiam, impondo essas condições para concessão de desconto. Então, qual é a regra hoje do seguro para a concessão de desconto? Não existe regra. Do mercado não existe. Cada seguradora faz a sua análise, cada seguradora decide dar o preço de acordo com a sua análise do risco, de acordo com a sua conveniência, né? Claro que essa liberdade não é tão total assim, porque eles precisam de comprar resseguro. Então, os resseguradores também vão lá impor as suas regras. O grande cliente, né, um cliente que tenha resseguradores do mundo todo envolvido no risco, certamente vai haver uma exigência maior do que aquele seguro que a própria seguradora pode decidir por ela mesma, né? Qual o preço, que desconto vai dar, se vai aceitar ou não o risco. Na época do monopólio, o IRB era obrigado a aceitar. Então, mesmo sem sprinkler, sem hidrante, sem extintor, sem nada, né, o IRB era obrigado a dar a cobertura, que era o monopolista daquele mercado. Hoje, já não é mais assim. O IRB pode dizer que não quer, porque o mercado tem 114 resseguradores, né, o mercado está aí para dar a cobertura, ou não. Né. Essa liberdade, né, criou umas coisas assim. Nós vimos recentemente, eu que trabalho há 35 anos no mercado de seguro, sempre achava que açúcar era um risco interessante para a seguradora. Nós vimos aí, acho que uns 5, 6 grandes incêndios em depósitos de açúcar. Alguns falam assim, mas o açúcar está com preço muito baixo lá fora. Não sei se isso motivou a não ter os investimentos efetivos, né? Mas é uma discussão interessante. Tanto sinistro de açúcar em período tão curto de tempo. Aí, o que você tem hoje, né? Fazendo comentário sobre o sinistro, né? Perdas milionárias em depósitos, armazéns, em geral. Há um mês atrás teve um sinistro no armazém que as perdas estima-se em 250 milhões de reais. O armazém está pequeno, mas remédios caros estavam lá dentro. Os CDs, centros de distribuição, né? Supermercados, ou de grandes magazines, sempre com problemas sérios, sinistros relevantes para o mercado de seguros, né? Algumas indústrias também, seus depósitos de produto acabado ou depósitos de matéria-prima também sofrendo perdas significativas, né? Aí eu coloquei essa pergunta: os sistemas de combate a fogo, demais de segurança, estavam adequados? Certamente que não, né? A gente até se espanta às vezes, e aí a apresentação do Jonas me faz lembrar um pouco, o risco produzido por sprinkler dá uma perda total, um depósito enorme. Certamente aqueles sprinklers não deviam estar adequados, ou eram desse tipo aí que não faz efetivamente o que deveria fazer no momento certo, né? Aí, um centro de distribuição, o que a gente gostaria que tivesse? Sprinkler, hidrantes, detetores de fumaça, luminárias protegidas, né? Enfim, todas essas características
que são, efetivamente, protegem o risco ou minimizam a perda na hora que acontece o sinistro. Mas isso, a gente tem visto que, pela dificuldade de colocar o seguro, tem mudado um pouco, né? Mas ainda tem muitos por aí sem esse tipo de proteção, sem esse tipo de adequação, e gera uma dificuldade na colocação do seguro. Isso aí é uma consequência. Você vê aqui, na coluna primeira ali, é do mercado de seguro. A sinistralidade é a divisão do valor do sinistro pago, assim, quanto a indenização eu paguei contra o prêmio que eu recebi, né? A despesa de indenização contra a receita de prêmio. Então você vê a relação ali, o mercado de seguros já está com uma sinistralidade até baixa, comparativamente, mas o mercado de resseguros já tem perdas de mais de 100% do seu prêmio. Tá? Então o mercado de seguros está transferindo para o mercado de resseguros, é uma coisa natural, porque o mercado de resseguros abriu. Nós recebemos aqui no Brasil 100 e tantos resseguradores, todos querem disputar esse mercado, né? Vou aqui para a conclusão. O que acontece hoje no Brasil? Nós temos excesso de capital, muitos, né? A questão da taxa de juros dos Estados Unidos, essa coisa toda, gera uma overcapacity aqui no Brasil, muita gente querendo fazer resseguro, né? Efetivamente, alta competição aqui no Brasil, deteriora preço e condição. Não, a gente chama de soft market, né? E isso gera essas conclusões aqui. O mercado está no período de aprendizado ainda, né? Ele precisa passar, abrir o mercado, vieram muitos seguradores oferecendo muita capacidade, então o mercado está se ajustando a essa liberdade. Antigamente tinha a circular 006, que era obrigado a dar desconto, ter um sprinkler direitinho naquele projeto lá, hoje já não tem tanta essa obrigatoriedade, está muito mais frouxo o mercado, né? Então tem essa dificuldade, as seguradoras estão ainda muito sem exigir aquilo que deveriam exigir em alguns riscos. Mas eu já vejo uma luz no fim do túnel aí. Algumas seguradoras, vendo que o mercado está muito difícil, muito competitivo, estão saindo, né? Exemplo aí público, RSA saiu, a própria Itaú vendendo a carteira para eles, enfim, vários players estão saindo desse mercado de grande risco. E os riscos agravados, né, esses riscos de maior carga incêndio, têm dificuldade de colocação. Muitos clientes ficam sem cobertura de seguro. E só consegue a cobertura se adequar, botar um sprinkler, por exemplo, lá no seu depósito, enfim, para poder ter a cobertura de seguro, senão não consegue. Fora isso, obrigado. Vai para a pergunta.